Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senado, especialmente os senadores signatários desse requerimento, a oportunidade de estar aqui e, sobretudo, ter a chance de discutir um dos problemas que hoje mais pesam no processo agrícola brasileiro: a falta de um seguro rural eficiente. Me disponho a fazer esta apresentação, senhor presidente, na certeza de que estou no lugar certo. O Senado Federal, naturalmente, está vendo os resultados que a agricultura brasileira, e a senadora Ana Amélia deixou isso bastante claro no seu pronunciamento, tem trazido à nação. Especialmente a roleta russa por que passa o produtor brasileiro nesse momento. De políticas econômicas, de problemas de intempéries, de problemas de mercado e, sobretudo, de falta de infraestrutura para carrear a sua produção. Eu creio que um dos pontos mais sensíveis que o Brasil tem hoje é a indefinição de uma política agrícola que seja permanente. O Brasil conseguiu, o nosso presidente da Sociedade Rural chegou, Cesário. O Brasil conseguiu, especialmente naquele período em que houve uma mudança profunda no processo produtivo brasileiro, a década 60, 70 e 80, demonstrar que as políticas públicas são fundamentais também em países subdesenvolvidos. E foram exatamente alguns instrumentos que eram de uso habitual do produtor que provocou essa mudança que estamos vivendo hoje. Eu cito como de grande valia o crédito rural. O crédito rural foi uma das principais armas, um dos principais instrumentos que levou o produtor rural a provocar mudanças do processo produtivo. E ele teve de realizar mudanças, sim. A agricultura que se desenvolveu no mundo era de clima temperado, bem diferente das nossas condições. E aqui, para se produzir competitivamente, teriam de ter esses produtores a certeza de que, sem profundas modificações nos seus hábitos, nas suas condições de produção, ele não seria competitivo. Creio que a ciência e a tecnologia, especialmente após a fundação da Embrapa, deixou bem claro que a região tropical do globo também é viável a produção agrícola. E até mais do que isso. Essa agricultura tropical hoje está dando ao mundo uma demonstração de que ela tem vocação de produzir alimentos e energia renovável sem destruição dos seus biomas. Eu diria que o Brasil está demonstrando ao mundo aquilo que dele não se esperava. Houve uma promoção injusta com o povo brasileiro. Alegações nos grandes centros de mercado de que a agricultura brasileira estava crescendo à custa da destruição dos seus recursos naturais. Clara mentira. Clara mentira. Não sou eu quem estou dizendo. Foi doutor
o prêmio Nobel, Dr. Norman Borlaug, quem primeiro afirmou isso, numa expressão muito clara. Ele disse: eu me orgulho de ter sido o gestor de uma equipe que conquistou o único prêmio Nobel da Paz para o setor de alimentos. Mas me preocupo, e isso no ano 2000, que até agora conheço a agricultura no mundo inteiro e sei que ela se desenvolve em áreas de terras riquíssimas, que foram limpas, desmatadas de suas vegetações naturais e estão sucessivamente sendo cultivadas e degradadas. E até onde o mundo suportará isso? E ele mesmo responde: não tinha tranquilidade com o meu travesseiro, até que conheci no Brasil o desenvolvimento de uma agricultura tropical na região chamada Cerrado, onde esse processo foi o inverso. O agricultor brasileiro pegou o que havia de mais degradado em termos de bioma no mundo. É o Cerrado brasileiro, são as savanas e os estepes, savanas da África e estepes na Ásia, que são terras degradadas e que o produtor brasileiro conseguiu transformar nas mais produtivas e competitivas do globo, graças à evolução que ele teve no manejo deste bioma. O cerrado trabalhado no Brasil hoje é uma das melhores regiões produtoras do globo, e não mais a mais degradada área que se tinha. Eu estou dizendo isso para mostrar a importância que o Brasil tem no momento de hoje. E a expectativa mundial que se faz sobre a produção brasileira, há razões óbvias. O mundo está crescendo. Cresce em duas direções. Uma, as populações. Estima-se que antes de 2050 nós já seremos mais de 9 bilhões de pessoas. E por outro lado, cresce a renda no chamado mundo superhabitado. A China, a Índia, Paquistão, África, com 1 bilhão de pessoas, está com um crescimento acima do crescimento dos países desenvolvidos. Esta conjugação, número de pessoas e renda, vão pressionar, sem dúvida, a demanda de alimentos no mundo nesses próximos anos. Esses próximos 20 anos são importantíssimos para a definição do que se vai ter na Terra. E todos concordam que esta agricultura tropical que o Brasil conquistou tem fundamental importância para que o mundo não venha passar fome e possa ser também suprido de energia renovável que este mundo ainda não tem economicamente. É por isso que eu chamo a atenção. Esta agricultura cresceu neste período graças a uma estabilidade política pública. O crédito, a pesquisa, a extensão rural, a infraestrutura e a capacidade do produtor brasileiro de se adaptar a essas novas condições. Eu diria, qual a causa do enfraquecimento destes instrumentos de política pública? Eu não tenho dúvida. Qualquer economista que estuda isso vai ver claramente. Os 7 planos econômicos vividos pelo Brasil a partir da década de 80 foram fatais ao exercício da política pública no Brasil.
E estes 7 planos econômicos que penalizaram classes específicas. Em todos eles, sem exceção, quem pagou o custo dos planos econômicos foi a classe trabalhadora assalariada e a classe produtora desorganizada que não tinha condições de botar preço nos seus produtos. E os senhores sabem que os planos econômicos no Brasil eram verdadeiras violências econômicas. Um cadinho de mistérios que se fabricavam aqui em Brasília, alterando todo um processo econômico, a cada um substituindo o outro, são 7 mais violentos. E que praticamente desorganizou o processo produtivo, inclusive o rural. Por que o rural sobreviveu? Por uma razão muito simples. Um dos instrumentos, a chamada busca do conhecimento, ciência e tecnologia, conseguiu suplantar as deficiências do processo produtivo anterior. E, especialmente, o crescimento da produtividade anulou, em parte, as penalizações desses 7 planos econômicos. Citaria como exemplo, entre 1980 e o ano de 2000, aí estão as estatísticas a nos informar, o preço real do produto agrícola caiu de 100, se tomarmos com base 180, para 30 em 2000. Ou seja, a agricultura perdeu 70% no valor do seu produto, transferindo-o à população consumidora. O inverso aconteceu. Na década 70, a família rural brasileira gastava de sua renda, não estou falando salário mínimo, renda familiar, de 42% a 48% em alimentação. Hoje, esta mesma família está gastando de 14% a 20%. Veem que, na realidade, a agricultura não está exercendo no país só o acúmulo de riquezas. Fundamentalmente, está ofertando ao consumidor de pequena renda a solução que ele tem. É poder alimentar uma pequena parcela de sua renda familiar. Só para os senhores avaliarem, senhores senadores. Hoje, nós temos um quadro desse no mundo. Bangladesh consome cerca de 50% de sua renda familiar em alimentação. Naturalmente, não sobrando recursos para vestuário, transporte, saúde, educação, moradia. Passamos por esta fase, numa velocidade espantosa, em menos de 30 anos. E a agricultura rendeu ao povo brasileiro aquilo que dela nem se esperava. Eu gostaria, ao afirmar isto, mostrar aos senhores que estes 100 bilhões de dólares que a agricultura brasileira traz no mercado internacional ao país, que estão mais ou menos 85% livres. Existem outras exportações que trazem recursos,
Na aviação, por exemplo, a nossa fabricação de aviões hoje é invejável, mas nós importamos acima de 80% do avião que exportamos. Então, o lucro líquido é pequeno para o país. O agrícola é inverso. Não fora uma falta de planejamento, especialmente na produção de insumos, e o Brasil estaria tendo lucro líquido muito maior. Portanto, nós não entendemos qual a razão os estrategistas da economia mantêm a agricultura sem os instrumentos de política agrícola. O crédito rural caiu demais. Se ele não caiu tanto em volume de recursos equivalentes, está caindo em qualidade. Hoje não temos mais o crédito rural comandado pelo setor agrícola. Pela exiguidade de recursos, ele funciona muito mais na base de exigibilidades bancárias. E poucos são os recursos transferidos. Portanto, são comandados pelo sistema financeiro. Vejam, senhores, sistema financeiro tem também uma função como tem a agricultura. É coletar e emprestar dinheiro e ter ganhos, lucros. A primeira coisa, a primeira regra que se tem dentro de uma instituição financeira é fugir do risco. E ao fugir do risco, foge-se exatamente da atividade agrícola e do principal produtor, que é o pequeno, que não tem garantias reais para oferecer. O crédito rural no Brasil precisa de ser revisto urgentemente. Este crédito, não tendo seguro, ele provoca distorções. Os próprios bancos, vendo que o cliente não tem um cadastro suficiente para lhe dar a tranquilidade de uma operação segura, ele reduz muito o número de clientes que não têm o cadastro adequado. Está elitista. O seguro de crédito que se montou tentou corrigir isto, mas infelizmente funcionou muito pouco tempo como seguro de crédito. O Proagro. O Proagro foi montado em 1974 por quem vos fala, na tentativa de atender as seguradoras brasileiras que não tinham informações para seus cálculos atuariais. Hoje no mundo não existe nenhum milagre na área de seguro. É um cálculo atuarial do custo do risco. Coisa simples, que qualquer equipe econômica pode fazer. Esta é, sem dúvida, a pedra fundamental para se processar o crédito rural. Se você tem um grupo competente para montar uma avaliação de risco e estabelecer ali os custos reais desse risco, você está matando a charada. Estes custos variam naturalmente em função da atividade que se exerce, da competência de quem a faz, das áreas onde se trabalham, das variações de mercado e das intempéries climáticas. São 5 fatores que influenciam muito no custo do seguro. O seguro pode ser exercido pelo governo, sim, não tem problema nenhum. O americano deu demonstração, por vários anos em seguida, de que é possível
Só que nós sabemos que o americano tem a chave de uma das mais fortes caixas do mundo e a exerceu para manter o seguro rural por muito tempo, estabelecendo quase um seguro oficial, onde os órgãos oficiais dirigiram o seguro. Aqui no Brasil, posso informar aos senhores, o governo tem dado demonstração de que não é competente para isto. Razão pela qual a emenda que está na Constituição, de minha autoria, que eu fui constituinte, exigindo que se implantasse o seguro rural pela iniciativa privada, na certeza de que nós iríamos ter um seguro real. Estes 7 planos econômicos que eu me referi aqui levaram a agricultura brasileira a ser exercida com competência, senador. Razão pela qual o Brasil se destaca hoje como um país que paga para produzir. Todos os grandes países do mundo hoje subsidiam seus produtores. Nós aqui pagamos. O juro que se tem no crédito rural, como demonstrei, a cada dia está mais escasso, mais elitista e menos eficiente. Em segundo lugar, a tributação. O doutor Antônio Lício, aqui presente, há cerca de 18 anos, num convênio com o Banco Mundial, juntou um grupo de economistas e fez um estudo da chamada tributação indireta no setor agrícola. Pasmem, os senhores senadores. O Brasil, àquela época, tributava 25% no produto in natura, variando. O arroz do Rio Grande do Sul chegava a 31%, porque o arroz tem uma intermediação do maquinista, e ali se pagavam os custos também industriais. Isso é um absurdo. Quando nós demonstrávamos isso lá fora, ninguém acreditava, mas não é possível. Era possível, sim, estava demonstrado. Houve até um fato muito interessante, que o grupo da BIA, o Edmundo Clotes, viu esse trabalho, gostou muito, perguntou se o que ele devia fazer. Eu falei, contrate a melhor consultoria que você tiver e faça o trabalho. E ele fez. E naquela época, só para os senhores terem ideia, o produto semi-elaborado do setor agrícola pagava 32,5%. Vocês vão perguntar, mudou isso muito hoje? É praticamente a mesma coisa. O semi-industrial foi para 37%. Quer dizer, o agricultor brasileiro paga para produzir. Os seus custos de serviço são incomparáveis. Se vocês tomarem hoje o que se passa no transporte de uma tonelada de milho ou de soja do Corn Belt americano até o Golfo do México, vocês vão ver que chega a 3 vezes menos do custo brasileiro. Não dá para comparar. Já que a agricultura brasileira, não tendo garantias de uma política pública permanente, efetiva, nós temos de buscar, junto ao produtor, à cooperativa, à iniciativa privada, formas de nos arregimentarmos, porque eu quero fazer uma confissão aos senhores. A proposta que estamos fazendo de seguro rural não é nossa. Ela já vinha sendo discutida por todas as instituições de maneira muito eficiente, junto com todos os segmentos e os elos da classe produtora, direta e indireta. E todos eles estavam de acordo que
que precisariam se somar para obter aquilo que não tinham, que era o seguro rural funcionando no Brasil. Eu não sei se eu tenho mais. Vou então tentar ser mais breve. O que nós fizemos foi pegar o trabalho que já vinha sendo elaborado por essas instituições, usando um pouco da credibilidade que adquirimos, e conversamos abertamente com todos os segmentos. Os segmentos que mantêm essa agricultura ativa. O produtor, através de suas instituições, e que já estavam trabalhando aqui. A área bancária, a área industrial, seja na área de fertilizantes, defensivos, sementes, de máquinas agrícolas. Conversamos com os transportadores, os armazenadores, os exportadores e comerciantes e as indústrias de produtos agrícolas. E todos eles consideraram interessante isso, que o seguro agrícola no Brasil era a principal atividade que o setor deseja. Em função disto, nós avançamos, procuramos o governo, que colocou à nossa disposição alguns dos seus elementos, e fomos a cada uma dessas instituições, obtendo delas a certeza de que estão dispostas a participar de um processo de seguro pluriparticipativo, onde participe o produtor, o governo, dentro da legislação que já tem, as indústrias, os bancos e as seguradoras. O que está se propondo não é nenhuma fórmula mágica ou nova. O que está se propondo é uma integração para se conseguir fazer aquilo que é fundamental no exercício da garantia de risco, no mundo inteiro. Que um número maior de interessados participem. É a universalização do seguro. A fórmula é bem genial que está sendo proposta. 2, que se tenha, e ouçam bem, a garantia de que cada parte coloca na época certa o recurso que lhe cabe. O requerimento que o senador acabou de fazer, dizendo que o governo prometeu o ano passado, prometeu esse ano e o recurso não aparece. É evidente que se é desta forma, nós não vamos ter seguro. Porque isto faz exatamente a ineficiência e a elevação do custo. Não é culpa do banco ou da seguradora, é culpa de quem falhou. Se o produtor pagou, se a seguradora garantiu, a garantia precisa de ter efetivamente o chamado seguro de catástrofe. No mundo inteiro existem catástrofes. Os senhores do Congresso Nacional aprovaram a lei do fundo de catástrofe. Só que ela não está sendo exercida. Não está sendo exercida porque ficou só na mão do governo. E ela é clara que ela precisa de ter a participação de todos. A experiência vivida pela Espanha foi muito interessante. A Espanha tem um fundo de catástrofe gerado pelas próprias seguradoras e o governo equitativamente. Ao fim do ano, eu fui lá e estudei isso, ao fim do ano, as 12 seguradoras, uma é do governo, as 11, fazem os balanços na área de seguro rural. E 15% do lucro é depositado na conta do seguro catástrofe, garantia fundamental. Estes
15% terão de ser rebatidos por igual valor pelo governo. E com isso, o fundo de catástrofe vem crescendo a ponto, e aí venho eu, seguro no Brasil como no mundo inteiro. Se é de vida, as seguradoras carregam até 100%. Se é de automóvel, carregam 80%, 90%. Se é agrícola, só carregam 10%. No mundo inteiro foi assim. No Brasil não tem novidade nenhuma. O que está se propondo? Ao se ter uma renda maior do que o governo tem assinado, para garantia do pagamento do prêmio, nós vamos ter também um volume razoável num fundo de catástrofe para garantir as resseguradoras, porque são elas que prefixam efetivamente o custo do risco. Se ela tem o fundo de catástrofe, a taxa de risco cai vertiginosamente. Se não tem, ao contrário, sobe vertiginosamente, porque ela já sabe que vai ter que arcar com o custo de uma catástrofe nos seus próprios recursos. Não existe nada de novo até aí. É exatamente o que se processa no mundo. Então, o que nós estamos preocupados é que nós não testemos mais o governo. A notícia que eu tenho para os senhores foi tirada do que se passou no ano de 2012. Não é boa. Aqueles quase 50 milhões de reais que o governo efetivamente colocou, ele tinha prometido mais, a senadora sabe disso. Só deu para cobrir 2,4% da área agrícola do Brasil. Será que é esse o seguro que nós queremos? E eu vou garantir aos senhores, o senador está preocupado, o governo não pôs nada. Se ele botasse hoje os 700 milhões, não vai dar para cobrir 15% da área. Isto, senhor senador, não resolve o problema brasileiro. O que resolve o problema brasileiro é o governo se imbuir da ideia de que no seguro ele tem que ser um dos agentes e participar com a iniciativa privada. O nosso produtor rural, as nossas indústrias, os nossos bancos, as nossas seguradoras, e dali tirar os recursos que são necessários. Nos primeiros exercícios que fizemos, senhor senador, é espantoso. Para este ano, nós teríamos condições de não usar 700 milhões, senador, e sim 3 bilhões e 200 milhões de reais, com a oferta de uma suposta regra que é possível ser implantada no Brasil. O que nós estamos propondo, e vou deixar com Vossa Excelência, presidente, apenas um roteiro, porque creio que não cabe nem a mim, mas ao próprio governo que deve caber, a negociação disto. Houve evoluções. O trabalho que a senadora Cátia Abreu fez em relação à busca de novos recursos foi excelente. O próprio ministro da Agricultura manifestou isso por várias vezes, que ele estava sentindo a disposição do governo em colocar mais dinheiro. Eu, infelizmente, vou ter que dizer aos senhores, esse mais dinheiro não vai significar nada para se resolver o seguro rural se ficar o governo sozinho fazendo o que fez o ano passado e já está fazendo hoje. Eu chamo a atenção dos senhores. Os senhores vão ouvir que eu não estou propondo aqui nenhuma forma milagrosa. Este homem que está aqui já está realizando na sua cooperativa um sistema próximo, onde apenas a gestão, ele é quem faz. E o faz bem feito. Enquanto eu já fiz, numa de minhas lavouras, o seguro. Vou pagar 8,3% na lavoura de sorgo. Uma lavoura de sorgo, nesse sistema que eu estou dizendo, é capaz de não custar 1,5%.
vou pagar 8,3. Que provavelmente vai cair dentro, se o governo depositar, os 700 milhões vai me ajudar como parte disso. Não é isso que nós precisamos no Brasil. Isso está sendo julgado fora. Não pensem que são as seguradoras que estão com goela excessivamente grande. É o contingenciamento de uma falta de gestão que está levando o seguro rural no Brasil a ter essa distorção. Será o mais caro do mundo. Será o mais caro do mundo. O mais ineficiente. Esta proposta aqui é exatamente fazer-se o seguro rural num sistema quadripartite. Os dois grandes interessados, o produtor rural e a seguradora, fazem parte da administração. E, de outro lado, o governo e todos os segmentos, indústria, banco, etc., do outro lado, formando quadripartite a gestão. E eles, sim, terão seus profissionais, suas diligências, seus assessores, para se fazer um real seguro no Brasil, num custo que não vai transferir dinheiro de governo às seguradoras ou a quem quer que seja, onde não existirá a fraude do seguro e muito menos ineficiência no sistema. Ela é perfeitamente possível, senhor senador. Não serei eu que vou fazer isso. Eu estou apenas usando a força e o prestígio que me deram as associações como a nossa CNA, a Abramilho, que eu tenho ajudado, trabalhou também nisso, e as instituições com as quais eu consultei e vi que isso era possível. Se o Senado tem interesse, a legislação a mudar é muito pouca, praticamente nenhuma. Ela já existe. A atual lei de seguro rural permite isso. A atual lei de seguro de fundo de catástrofe permite isso. Falta apenas uma decisão política. E essa decisão política, eu sei quanto o Senado pode a exercer. O Senado com os seus senadores, as instituições, através de seus presidentes, como aqui está a nossa querida senadora Cátia Abreu, terão condição de exigir. Não existe nada de novo. Aqui, o que está se propondo é uma racionalidade, apenas isso, para que o Brasil desenvolva o que há de... E eu estou estudando, continuo estudando isso, o que há de mais moderno, mais racional, sutil em termos de seguro no mundo. Esta agricultura brasileira teria mais um exemplo ao mundo, através de um instrumento que hoje é fundamental. O americano teve, o ano passado, uma das mais violentas secas. Nós fomos lá. O agricultor estava chateado porque não produziu, mas absolutamente tranquilo, porque o seguro de renda o garantia. Aqui está proposto, inclusive, senadora, o seguro de custeio e de renda. Ele é perfeitamente viável dentro desse sistema. O Brasil sonha com esse seguro de renda. Nunca será feito no molde atual. Nesse aqui, já pode sair com ele. Muito obrigado.